Ora boas malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Pausa Técnica, daqui o Cirilo Luís. Mais um vídeo aqui das guias da off-season, vamos falar dos Minnesota Timberwolves. Penúltima equipa a ter sido eliminada na segunda ronda dos playoffs, que foi eliminada estamos a escapar o nome, exato, Santo António Spurs, após aquelas lesões todas que houve, não é? Embora já tinha sido na ronda anterior que eliminaram os Denver Nuggets, mas Anthony Edwards, nós sabemos, não voltou assim a 100% depois das tais lesões. Dante DiVincenzo teve a lesão grave que vai ficar afastado muito provavelmente a próxima época. Acho que foi mesmo o Aquiles, exato, foi, lá está, tal como o Lillard, como o Haliburton, como o Tatum. E não estou à espera que ele faça um regresso a Tatum. Aliás, já houve ano passado 3 casos e só um é que regressou, que foi o Tatum, e foi um milagre, vamos dizer assim. Ou seja, tivemos muitas questões disso. O Randall que se desiludiu, que já iria falar sobre ele para as questões até do mercado de trocas e ligar a Giannis, que é um nome muito falado. Mas esta equipa dos Timberwolves, que no ano passado tiveram que fazer escolhas na renovação do Randall, do Naz Reid e do Nick Alexander Walker, acabaram por deixar sair o Nick Alexander Walker e pronto, não dá para renovar os três. A coisa é assim, eu já tinha falado isso no ano passado sobre estas questões, eu tinha avisado na altura e acabou com o que aconteceu, que é, e até disse que realmente eu, do que eu tenho memória, posso estar enganado, nem estive a rever isso no ano passado, mas eu tinha dito que muito provavelmente o jogador que ia acabar por sair ia ser o Nick Alexander Walker, e foi o que aconteceu. Porque o Randall até teve uns bons playoffs, isto em 24-25, e o Naz Reid, como era o six man, vamos dizer, da equipa, muito provavelmente, e também não havia assim tantas soluções ali na zona interior, digamos assim. Muito provavelmente o Naz Reid ia ficar, porque, aliás, como vimos agora, não há nenhum substituto para o Rudy Gobert. O Joan Billingham foi uma escolha de draft da época passada, o ano passado, e né, muito verdinho. E acho que nem vai ser aposta muito forte no próximo ano, embora, atenção, ele é rookie, ainda vai ter para o ano é sophomore, vamos ver como é que vai ser, mas também não havia assim grandes expectativas. Sobre o resto da equipa de Timberwolves, como podem ver aqui na imagem do Bobby Marks, especialista da ESPN, que faz trabalhos sobre isso e fez um artigo na ESPN sobre estas questões da oficina das equipas. O link está na descrição para vocês verem, vão lá visitar, é escrito em inglês, está a estatística das equipas, também dá a sua opinião pessoal, também fala de nível financeiro, dos picos do draft, das exceções, das questões também que a equipa tem que resolver, tudo isso e mais alguma coisa. E eu fui buscar esta imagem nas suas redes sociais, também podem seguir por lá. Como podem ver aqui, a equipa com aqui na questão salarial, 195 milhões, que está incluída o salário da pico primeira ronda e os bónus. Embora o salário pico primeira ronda, que é pico 28, é contrato mínimo, literalmente. Mesmo assim, a equipa está a 6 milhões da luxury tax e ainda está a 14 milhões da first apron, e ainda está ali também ainda uma distância maior da second apron. Só que há a questão do Ayo do Sumo. Ayo do Sumo é free agent, que foi um jogador que veio, que custou à equipa o Leonard Miller e o Rob Dylan, que os Timberwolves desistiram deles, dos dois, que, a meu ver, acho bem, porque realmente são jogadores que ainda estavam muito verdinhos e de desenvolvimento, e as Timberwolves é uma equipa de right now, é uma equipa de agora. Não podem esperar muito, e eles esperavam que se calhar lá está o, o Rob Dillingham desenvolver-se. Aliás, foi uma grande aposta dos Timberwolves, Rob Dillingham. Não esquecer que os Timberwolves pagaram uma pick ronda e uma pick swap no draft, pagaram aos Spurs pela pick 8 na altura do draft, para ter o Rob Dillingham, e acabou por sair furado, entre aspas. E depois pegaram, lá está o Rob Dillingham e o Leonard Miller, que foi uma pick de segunda ronda, e veio para a troca do Ayo do Sumo, que foi, a meu ver, a melhor troca da trade deadline, a nível de impacto imediato, de valor também, porque realmente foram dois jovens jogadores que até pode ser que aconteça alguma coisa na carreira, mas duvido que vai ser assim uma coisa por aí além, e gastaram 4 picks de segunda ronda. É verdade que foram 4 picks de segunda ronda, é verdade, mas picks de segunda ronda não tem assim um enorme valor.
E atenção, o Rob Dillingham não é o Rob Dylan, que já iria falar a questão de Giannis, vai custar a questão desse desejo pelos Giannis, mas já irá falar sobre ele. Sou eu do Sumo, como eu digo, vai ser free agent, embora os Timberwolves podem renovar até 30 de junho, que é a data que depois entra a free agency, renovação 52,4 ou 52,5 milhões por 3 anos. Eu acho, atenção, que é um dos casos que eu tenho ouvido falar em outras equipas, que o Wild Sumo é daquelas trocas que é um jogador que está a acabar o contrato, ou um ano, ou neste caso estava há meses a acabar o contrato, veio para a equipa de Timberwolves. Eu acho que já houve alguma coisa apalavrada. Eu acho que já houve sim uma coisa apalavrada sobre ele, uh, com ele, dos Timberwolves, e se calhar já um contrato por baixo da mesa. E sinceramente, eu acho que até foi este valor que eu falei há pouco. 52,5 por 3 anos. Que até dá um valor 17 milhões e meio anuais, acima da mid-level. E a meu ver, acho que é um valor algo ajustado para ele. Agora podem vir pessoas a dizer, mas ele fez uns bons playoffs, de modo geral, muito eficaz, bem defensivamente, passa a bola e tal. Sim, concordo com isso. O que eu quero dizer é que, claro que este contrato será fixe para os Timberwolves, não é? E para o jogador não é um contrato mau. Atenção. Eu acho que é um contrato assim, um bocado, pronto, depende da perspectiva. Há malta que pode ter o patamar, o nível do IELTS mais alto. E eu, a meu ver, acho que meto aí, exato, no coisa. Acho que o IELTS vale mais um pouco que a mid-level exception, mid-level que está nos 15 milhões, que até está aí na imagem, 15 milhões, o IELTS neste caso, se aceitasse esse acordo, ia ganhar mais que esse valor médio, ia ganhar lá está 17 milhões e meio de média, que está acima, lá está 2 milhões e meio da mid-level. Eu acho realmente um valor assim ajustado. E atenção, os Timberwolves não podem abusar muito da questão da first apron. Atenção, não pode abusar muito nessas questões da renovação. E eu acho que duvido que eles não iam dar 20 e tal milhões, que é para depois chegar ao fim. Aliás, não podiam dar, eles iam esperar que lá está 30 de junho e depois podiam dar, porque até tem a questão dos bird rights, mas não podiam dar assim muito dinheiro, porque depois tem a questão da first apron. E aliás, se derem esse valor, eu acho que até acabam por atingir, bater, digamos assim, a first apron. Claro que, atenção, os Timberwolves podem, para sair da first apron, podem usar aqui o Julian Smith, que é a team option dele, mandar abaixo, que é 2 milhões e meio, e assim sai fora da first apron, mas claro, depois tem as questões das renovações, de ter vir lá está para o contrato mínimo, mas é mais para sair da first rapid para não ter tantas restrições na questão da tal troca que são capazes de fazer pelos Giannis, ou seja quem for. Ou seja quem for. E por isso eu acho que pode haver essa jogada, digamos assim, e depois disso tudo podem renovar, lá está, para Mike Conley, contrato mínimo, não sei se vai ser o final de carreira ou não dele, sim, atualmente Mike Conley, atenção, malta, não pode esquecer, o homem vai fazer 40 anos, salvo eu, é uma coisa, não, 39, sabe que vai fazer 40 anos, o Kyle Anderson, se querem ficar com ele, porque acho que o Chris Finch tem gostado dele e atualmente um jogador que vai fazer 33 anos, eu acho que agora pronto, já ganhou o que tinha a ganhar na sua carreira, agora vai ser contratos mínimos, mas se quiserem continuar com ele, também acho que vai ser pelo contrato mínimo. Mesmo o Bones Island, que teve momentos assim interessantes, mas é um jogador que continua a ser contrato mínimo. Isso, e o Joe Ingles também não sei se vai reformar ou não, mas pronto. Mas pronto, esta malta da Gama assim, frieza, assim, se ficar na equipa vai ser depois na fase final, depois de caso haja a tal renovação da AEL do Sumo, se haja uma troca ou não, depois no final, para encher o plantel, vai ser contratos mínimos e que a equipa pode estar na first apron ou até na second apron, que não afeta nada. Podem meter lá na mesma esses contratos mínimos na mesma. Ora, second apron, não acredito que vão estar, sinceramente. Da first apron pode correr realmente esse quer dizer, acho que é inevitável. Mesmo o Wild Suma renovando por esses valores, mesmo que o Julian Smith sai fora para fazer lá estar umas manobras, vai chegar ao fim, vai estar na first apron. Não há assim muito para evitar. Os Timberwolves também, à partida, podem
usar o Dante DiVincenzo para a questão da Disabled Player Exception, que isso é uma exceção, que é um jogador, caso tenha uma lesão muito grave, que fique afastado e esteja comprovada, a própria equipa da NBA, médica, isso, vão lá ver o estado do jogador e confirma realmente este jogador não pode jogar mais esta época, os Minnesota Timberwolves têm direito a metade do seu ordenado para ir atacar na free agency, digamos assim, ou até no mercado de buyout. Podem usar isso, embora vai entrar na mesma no cap, mas no cap não, a nível do salário, mas mesmo assim podem fazer isso, mas não acredito muito nisso, porque eu até já irei explicar mais na questão do Dante Di. Continuando, falando Dante Di Vincenzo, eu acho que pode ser, pegando no caso do Dante Di Vincenzo, pode ser usado para trocas. Como disse há pouco, este Timberwolves é uma equipa de ganhar já. E eles não vão estar à espera no regresso do Dante DiVincenzo. E é uma equipa que tem estado ser muito falada para a questão de Giannis. E eu acho que os Timberwolves, o que é que vão acabar por fazer é meter o Dante DiVincenzo nas respostas de trocas que querem fazer, seja Giannis, seja para alguma coisa. Porque o Dante DiVincenzo tem um contrato até porreiro e vai acabar o seu contrato. E ele é verdade que ele está elegível para renovar 93 milhões por 4 anos, vai entrar no seu último ano de contrato, que dá 23 milhões anuais, que até, vou ser sincero, até acho um valor ajustado para ele. Aliás, ele renovou, a questão quando foi na renovação, mas não foi aqui nos Timberwolves, já foi nos Knicks. Até foi uma renovação algo underpaid, que ele até recebeu menos um bocado que a mid-level que ele estava, podia assinar, ele recebeu menos. Para mim, na altura, eu tinha comentado isso na altura, quando foi para a renovação dele. Para mim, o Dante Vicente era um jogador basicamente full mid-level e renovou menos, bem jogado. Acho que foi os Knicks que acabou por. Foi. Exato, foi os Knicks, exatamente. Que usaram 46, quase 47 milhões anuais. 47 milhões de contrato, desculpem, por 4 anos, que dá nem 12 milhões anuais. Era abaixo. Eu sei que na altura a mid-level estava nos 13, 14, qualquer coisa assim, e eles assinaram, lá está, menos que a mid-level. Realmente foi bem destacado. E ele agora está disponível a isso. Agora é a questão da lesão, não é? Porque se não houvesse esta lesão e estas coisas todas, provavelmente os Timberwolves pegavam e ofereciam este contrato a ele e diziam: és o jogador para esta equipa, e ainda por cima o Dante quer agora receber o seu último grande contrato, porque o Dante DiVincenzo na próxima época vai fazer 30 anos, ou seja, no próximo verão 30 anos, ok, quer receber nos últimos 4 anos, que realmente são os últimos 4 anos que pode receber um belo contrato, e este valor, a meu ver, até seria bom para ele, 23 milhões. Mas agora, com isto tudo, não sei. Não sei. Porque atenção, se o jogador renova, o jogador não pode ser trocado. Só pode ser trocado dia 15 de dezembro. E não sabemos como é que ele vai regressar. A cena é essa. A cena é essa. É que não sabemos qual vai ser o nível que o Dante DiVincenzo pode regressar. Porque eu posso dizer agora que, 23 milhões, mas se chega pós-lesão e aquilo não está a correr bem, já não é jogador de 23 milhões, é jogador de mid-level tipo 15 milhões. É um bocado isso, ou até menos um bocado que mid-level. Por isso não sabemos como é que vai ser o regresso dele e os Timberwolves, mesmo esquecendo a questão de possível troca, se querem meter na troca, essas coisas todas, talvez eles vão querer aguardar esta situação. Se calhar vão aguardar para ver como é que vai regressar, a nível de treinos e isso, para ver como é que vai estar a condição mesmo física do Dante DiVincenzo, para renovar e meter uma proposta mais concreta, porque ou até menos uma proposta, em vez de ser 4 anos, olha, ser parecida como o do Ayo do Sumo, ser mais, lá está, 52 milhões ou 53 milhões por 3 anos apenas, e ser 17 milhões e meio. Talvez uma coisa assim parecida, não é? Porque não esquecer da idade, ontem vai fazer 30 anos. E não sabemos como é que esta lesão vai o afetar, a nível até de longevidade, porque são realmente lesões tramadas. Sobre a questão
pronto, e vou tentar aqui meter tudo no mesmo coisa, para não alongar muito. Eu já falei da situação do Ayo do Sul. Agora, Randall, Jaden McDaniels, quer dizer, também antes de falar disto, pronto, tem um Anthony Edwards, é verdade, falando de inovações de contrato, embora também o Jaden McDaniels está elegível, o Julian Phillips também está elegível, mas tem uma team option que se calhar pode ir para o ar, atenção, por causa da questão da flexibilidade financeira para a questão da troca. O Anthony Edwards tem mais 3 anos de contrato, é verdade. Estava elegível para renovar, mas não acredito que vá renovar 2 anos, 121 milhões e meio de dólares apenas, e ele só vai receber isso porque ele não foi nomeado ao NBA, digamos assim, e por isso não ficou elegível para as questões da estado da. Quer dizer, ele não estava elegível, salvo erro, se fosse para o tal Supermax, mas pronto. Esta conversa do Anthony Edwards é mais para o ano. Porque para o ano, se o Anthony Edwards for ao NBA, que eu acredito, só se não conseguir atingir outra vez a questão a questão dos jogos, essas coisas todas, se for nomeado ao NBA, que é como eu digo, eu acredito, ele fica elegível a renovar 300 milhões por 4 anos, é o tal Super Max, que são 75 milhões anuais, que o primeiro ano de contrato é 67 milhões, que entra em 29, 30. Mas é como eu digo, isto é conversas mais de 2027, não é para este ano, ele ainda tem mais 3 anos de contrato. O Jaden McDaniels também tem 3 anos de contrato, está elegível para renovar por 2 anos, mais 2 anos, 87 milhões. Se não houvesse essas conversas todas, trocas e baldrocas, essas coisas todas, eu até tentava renovar com ele, não por este valor, por 87 milhões, porque é um valor algo pesadito, 22 milhões, 22 não, 22%, 23% do cap, acho um bocado excessivo. Atenção, adoro Jaden McDaniels, mas acho um bocado caro. Fiz, olha, para os Timberwolves era ele renovar, imagina, 70 milhões por 2 anos, tipo 33 milhões e meio, mais 36 milhões e meio, isso é que era fixe, que até continuava basicamente com a mesma percentagem, ele está a receber na casa dos 16% do cap, mas se fosse para esses valores que eu estava a decidir, 33 milhões e meio, 36 milhões e meio, até recebia mais um bocadinho, ia receber mais a 7% do cap. Por isso, se calhar, ele não ia aceitar, ele queria mais dinheiro, não é? Se ele queria mais dinheiro, um bocadinho de subida, pronto, eu até oferecia. Ok, 74 milhões, 36 mais 38, pode ser? Que é quase na casa dos 20% do cap. Que acho que é o valor mais ajustado para ele, sinceramente. Isto, atenção, são contratos que só entra em 29, 30. Atenção, no verão de 29, 30. Mas tentava fazer isso, que assim tinha contrato de mais 2 anos com ele, não era valores absurdos. Sendo caso, a minha sugestão está às 36 mais 38, mas 87 por 2 anos já é quase na casa dos tais 25% que mete como jogador All-Star ou perto disso, mas Jaden McDaniels não é jogador perto de ser All-Star. É um belíssimo jogador, atenção, mas não é perto de jogador All-Star, é um bom role player, digamos assim. E por isso, casa de 20%, realmente acho que é a casa dos role players, belos role players. Por isso é que eu lá está a sugerir 36 mais 38, se caso no VAR. E atenção, os Timberwolves, se renovarem com o Jaden McDaniels, fiquem elegível para trocar até 15 de dezembro. Yeah. Mas sobre Giannis, muita gente fala de Giannis, Timberwolves está coisa. Na trade deadline falou-se muito que Jaden McDaniels poderia ser tal peça para a questão, mas eu não sei como é que os Timberwolves conseguiam fazer uma troca pelo Giannis, sinceramente, com a situação que eles estão agora. Claro que tem contratos. Randall, podemos ter Randall, Jaden McDaniels, Terrence Shannon Jr. E piques, mas depois chega ao fim aquela questão do costume, que é se eles metem isso tudo, depois o que é que sobra? Anthony Edwards, Giannis e Gobert. E o resto? É porque Donta Vincenzo não joga. Muito provavelmente não vai jogar na próxima época. Não é? E o Naz Reid. Ok. Anthony Edwards, Giannis, Gobert, Naz Reid, Ayo do Sumo. Ok. Regressa e tal. E depois o banco. Mike Conley, Bones Island, Kyle Anderson, Jalen Clark, é verdade, que já íamos cansar de falar do Jalen Clark, também que é free agent. Já agora, o Jalen Clark,
não mete assim um valor muito alto, se calhar contrato mínimo, provavelmente. Embora já não é um jovem jogador, mas é um contrato restrito, atenção, por isso acho que deve acabar por ficar na equipa e vai ser por contrato mínimo, provavelmente. Ou se for mais um bocado acima, mas não vai exceder não vai ser tipo mais de 5 milhões, a meu ver. Mas pronto, mas já me esqueci do Alan Clark. Mas como é contrato restrito, os Timberwolves pode deixar andar e acho que ninguém vai dar feito maluco André do Jalen Clark e oferecer um contrato maluco por ele. Mas está, é isto a equipa. Se for o Giannis e a nível de buscar contratos, o Randall, McDaniel e o Shannon, por exemplo, que acho que se for assim bate certo a nível de contratos, depois quem é que fica? Não é? Quem é que fica? Exato, não é? Quer dizer, eu estou a ver aqui. Acho que basta só o Randall e o Jaden. Ok, menos mal. Mas Terence Shannon Jr., coisa. Mas mesmo assim, tirando o Randall e o. Quer dizer, o Terence Shannon se calhar vai. Yeah, eu meti nos apontamentos Terence Shannon por causa de como a equipa não tem piques, quase piques. Tens de meter um ativo que pode ter algum valor. Foi mais nessa questão de ter alguém com algum valor que nem que os Bucks podem meter numa third team e ganham piques de segunda ronda. O Terence Shannon não é jogador que vai render piques de primeira ronda. O Wilson não rendeu, é verdade que era os Bulls, não é? Mas pá, é um bocado complicado, porque a equipa é um bocado curta, vamos ser sinceros, porque aliás viu-se com estas ausências todas que houve, Antonés, e depois se for buscar um grande nome com Giannis, para formar, entre aspas, um Big Three, Anthony Edwards, Giannis e Rudy Gobert, depois é tal questão de os tais Big Threes com contratos pesados, que Anthony Edwards recebe 30% do cap, Rudy Gobert até renovou assim mais abaixo, recebe 22%, mas o Giannis recebe 35% do cap. Só o Giannis e o Anthony Edwards é logo 2/3 do cap, mais o contrato de Rudy Gobert é quase ocupa o cap todo, digamos assim. É logo praticamente 90% do cap. É muito. É complicado. É muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo complicado, sinceramente. Já agora, o Rudy Gobert também está elegível para renovar só lá para outubro, 3 anos, 165 milhões e meio. Acho que não é jogador para valer isto, sinceramente, 65 milhões e meio, 3 anos é 55 milhões, não acredito nisso. E acho que o Rudy Gobert é um caso mais para o ano, que é verdade que tem player option, mas é um caso mais para falar para o próximo ano, sinceramente, porque a idade, o Timberwolves não vão querer dar um contrato. Ver esta época do Rudy Gobert, como é que vai ser, porque é um jogador que vai fazer 34 anos esta época, ver para o ano, quando tiver a caminho dos 35 anos. Acho que vai ser mais um bocado disso. Mas é o que eu estou a querer dizer é isto. E pegando na questão do capital draft, os Timberwolves têm estas picks, a 28 e 59, e basicamente picks de primeira ronda é esta a 28 e a 2033. E uma pick swap 2028, exatamente. É isto que eles têm só. Só tem duas picks de primeira ronda, a pick swap 2028, que não vai ser assim, lá está, no Milwaukee Bucks. Se o Giannis vai para lá e com o Anthony Edwards, lá está, o Anthony Edwards estando por lá, este Timberwolves a pique de 2028 não vai ser assim por aí além, não é? Pois é, porque a equipa gastou, ainda está a pagar ao Utah Jazz por causa da troca do Rudy Gobert, não é? E depois foi a tal troca do Rob Dillingham, custou uma pick primeira ronda e uma pick swap aos Spurs, e em 2032, como a equipa em 2024 e 2025 tiveram na second apron, essa pick ficou congelada. Ou seja, é tal, agora pronto, entrar nos X. Se os Timberwolves não fizessem troca de Rod Dillingham e também não tivesse a questão da pick 2032 Frozen, aí tinham aí um bom capital de draft, não é? Aí em vez de só ter duas picks para trocar, digamos assim, da primeira ronda mais uma swap, fazendo aqui contas rápidas de cabeça, provavelmente teria 3 ou 4 de picks de primeira ronda, depois tinha que ver como é que encaixava os anos, mas era 3 ou 4 picks de primeira ronda mais duas swaps. Aí, ok, mas também é verdade que também se fizéssemos isso não havia eu do sumo também. Mas é isso. Eu acho que os Timberwolves possam fazer uma troca. Se calhar não vai ser o Giannis e vai envolver o Rudy Gobert, desculpem, o Julius Randle. Embora a questão é esta: o Julius Randle, o seu valor de mercado agora caiu.
depois destes playoffs, é verdade. E o Julius Randle, já sabemos como é que é a experiência do Julius Randle. A coisa positiva é que o contrato que ele renovou na época passada não é assim tão mau, porque é só 20% do cap e pode ser contrato expirante, porque no próximo ano é player option de quase 36 milhões. Pode ser coisa. Vamos ver. Eu acho que os Timberwolves vão tentar meter este contrato no Randle no mercado e meter também as picks para tentar algo, sinceramente. Agora pergunta, Kawhi? Pois, coisa. Ou também eu já li por aí que era, até pegar nas questões das trade exceptions, por exemplo. Tem aqui algumas trade exceptions que podem usar, mas atenção, se usarem trade exceptions, estão cap hold na first reprint. Se agregar contratos, ficam cap hold na first reprint. E eu já falei, a renovação do IO do Sumo já os mete basicamente aqui na first reprint. Vai os metê-lo aqui quase na first reprint. Por isso acho complicado. Mas já li por aí que era Julius Randle e Don David Vincenzo, não é? E o Terrence Shannon e meter a trade exception para buscar os Giannis. Claro que se fosse por aí, é lá, chegava ao fim a equipa era Anthony Edwards, Jenna McDaniels, Giannis, não é? Aldo Sumo e Rudy Gobert. Ok, é verdade que o banco continuava assim um bocado penado, só com Mike Conley, Bones Island, Kyle Anderson, caso renovam, e o Jalen Clark, e depois o Nice Reed, não é? E o John Billingham, mas, ou seja, ficava na mesma Jenna McDaniels, não é? Ficava aqui na mesma Jenna McDaniels e basicamente fizeste um upgrade do Julius Randle para os Giannis e, ok, mandaste embora o Dante DiVincenzo, mas o Dante DiVincenzo para a próxima época não conta, não é? E a equipa quer atacar já na próxima época, não é? Mas vamos ver. Mas usando a trade exception, atenção, acho muito complicado, porque, como eu digo, tu não podes usar as trade exceptions. Imaginem, a equipa está a 1 milhão a 2 milhões da first reprint, que é caso renova o I do Sum. Se tu fazes uma troca pelos Giannis em que usas a trade exception, não pode, ou seja, a trade exception não pode exceder esse diferencial que existe da tua zona salarial com a first reprint. Não podes. Eles para isso tinham que fazer, olha, vamos ser assim claros, para isso acontecer eles tinham que fazer a troca agora ou no draft antes de renovar com o IO do Sumo, e mesmo assim a equipa estaria hard cap na first reprint, ou seja, eles tinham que fazer ali umas manobras que não sei como, que era renovar, só se o IO do Sumo levasse pelo mínimo, atenção, mas tinham que fazer ali umas manobras que era para a equipa estar abaixo, para não atingir lá está a first reprint, mas epá, eu acho, quando veio o nome de Timberwolves, já na trade deadline eu sei como é que é possível. Na altura da trade deadline eles só tinham a pique deste draft e depois era basta, tinham várias da segunda ronda, é verdade, mas só tinha pique deste draft. E acabou por, ok, foram buscar o Edson, que foi fixe. Mas eu continuo a questionar, como é que eles vão buscar os Giannis? Ok, Jana McDaniels e tal, mas não tens piques. Não tens um jovem jogador assim de potencial alto, porque o Jana McDaniels já não é um jogador jovem, vai fazer 26 anos, não é? O Jana McDaniels vai ser um bocado isto. Se der é mais um saltinho, não é nada de passar a ser jogador All-Star, não é? E como digo, o Julius Randle baixou o seu valor no mercado. Acho muito, muito difícil. Acho muito difícil. E espero. Pá, eu tento não vos iludir, malta. Pá, espero não vos iludir a malta dos Timberwolves. É por isso que eu estava a querer dizer. Mas, e atenção, vocês podem cobrar se caso vocês conseguem os Giannis. Mas acho muito difícil. Na por cima, os Giannis parece estar mais inclinado para Nova York. Pá, não sei. Vamos ver. É verdade que Milwaukee até Minnesota é perto. A nível de deslocação, não sei se o Giannis pegava. Se calhar não vou para Minnesota, para Minneapolis. Tive que comprar casa. Mas pronto. Pá, malta, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaste, mete o like no vídeo, subscreve no canal, ativa as notificações para estar para receber notificações dos próximos episódios e vídeos desta série, também episódios de podcasts. E próxima equipa, Detroit Pistons, foi a última equipa assinada da segunda ronda. Depois faltam as tais 4 equipas que foram às finais de conferência. Faltam-se apenas 5. Esta maratona desta rúbrica, realmente já estou a ficar velho para isto. Estou a ficar velho. Mas pronto. Grande abraço, mal. Fica bem. Tchau, tchau.